Fernando Horta também, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Fernando Horta. Dia quente, né? Quer dizer, o mundo está nervoso, né? A gente está vivendo realmente aí um cenário muito preocupante. Tudo bem com você, Andréia? Tudo bem, eu fiquei, nossa, eu peguei de surpresa quando eu vi esse ataque. Eu falei, gente, agora a gente tem realmente uma escalada completamente mais preocupante, não é, Léo? Então, agora na expectativa, né? É isso aí. Boa tarde, Horta. Tudo bem com você? Comigo tudo bem, Léo? Aqui em Brasília aguardando a chuva. Ainda não choveu, mas estamos mais próximos disso. Toda vez que o Cerrado sente um gostinho de chuva, a coisa fica um pouco melhor. É uma pena que o mundo não esteja também caminhando nessa direção, né? Exatamente. Bom, André, vamos tocar aqui com o Horta na hora que a gente tiver que sair. Eu chamei o Brian também para chegar com a gente aqui. Ele estava acompanhando de Perfeito. perto e a gente vai dar sequência aqui ao programa, então. Valeu, André. Obrigado. Horta, e aí? Quer dizer, estão assistindo aí ao fim dos tempos? É o Apocalipse, é o Armagedon? Do que a gente está tratando objetivamente? Vou botar aqui, na verdade, a capa do Haaretz para a gente falar o seguinte, quer dizer, Israel sob ataque, né? Uma chuva de mísseis disparada pelo Irã. Diga lá, Horta, por favor. Então, Atush, não é só a chuva de mísseis, tá? Israel está hoje sob ataque de diversas frentes, é importante a gente dizer isso. Internamente, nós tivemos 8 atentados civis, né? Pessoas com armas que simplesmente abriram fogo contra civis israelenses. Nós estamos tendo a organização do Hezbollah por terra, que nesse momento ainda vive uma certa guerra de informações. O Hezbollah avisa que Israel não cruzou a fronteira do Líbano ainda por terra, que está só mandando mísseis e que eles têm condições de encarar a frente militar israelense. Já Israel diz que já está dentro do Líbano. A confusão está muito grande, mas eu acho que por ali também nós vamos ter uma resposta a Israel. E os Houthi, desde ontem, já estão enviando e mandando barragens de mísseis, que não são mísseis, não são devastadores, mas servem para confundir as defesas israelenses. Então, não é só o Irã nesse processo. E isso é que preocupa, porque agora há pouco o Joe Biden ordenou que o exército norte-americano ajudasse Israel a se defender. Perceba, e aqui vem minha primeira questão, né? Se nós entrarmos numa terceira guerra mundial, que não está longe, viu? Porque esses conflitos costumam espiralar, esse é o conceito que a gente usa nas relações internacionais. Você começa com conflitos pequenininhos, regionais, mas que vão se agregando atores com maior peso e maior interesse, e o processo pode sair do controle. Mas se nós tivermos uma terceira guerra mundial, terá sido por 30 dias, Atush. 30 dias. Netanyahu conseguiu o que queria. O Netanyahu parece que consegue uma guerra por 30 dias. No dia da eleição norte-americana, isso pararia e provavelmente o próprio Netanyahu seria forçado a sair do governo, a abrir um espaço para que outros grupos pudessem entrar, porque hoje ele é e o termo que eu vou usar é um termo que os analistas norte-americanos estão usando, tá? Ele é uma bomba geopolítica para os Estados Unidos, ou seja, ele não está mais atuando no interesse dos Estados Unidos, mas usando os Estados Unidos para os interesses do Netanyahu, e isso pode ser muito ruim. Agora, até então, o Irã estava se furtando desse ataque. Eu não sei como é que a coisa vai ficar a partir de agora. Tem muitas notícias assim, Horta, entrando. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal o site da Al Jazeera, né? Então tá aqui, ó. O chefe do Pentágono, que é o Lloyd Austin, fez uma advertência sobre sérias consequências para o Irã. A gente está falando, por enquanto, de uma guerra regional, que era o que o Netanyahu buscava, ou de uma guerra em escala global, né? Como é que você vê a reação dos Estados Unidos para apoiar a sua ponta de lança no Oriente Médio, que é Israel? Aí vem aquela famosa dualidade nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos nós temos muitos agentes políticos que detêm uma espécie, um espaço de poder realmente grande. Então, o Pentágono diz uma coisa, o Departamento de Estado diz outra. A gente que estuda política norte-americana sabe que isso muitas vezes atrapalhou o processo decisório nos Estados Unidos. Então, me parece que Joe Biden não quer entrar nessa guerra internacional, uma guerra mundial, de mãos dadas com Netanyahu. Mas me parece que o Pentágono está interessado sim nesse processo, e a gente sabe que há uma divisão nos Estados Unidos em hawks and doves, né, como se dizia lá no século XX, entre os gaviões e as pombinhas da paz, aqueles que querem manter a dominação. Mas
por meio econômico e não necessariamente de guerra, e aqueles que querem passar por cima dos seus inimigos. Então a gente vai ver quem vai ter a última palavra nos Estados Unidos nesse momento, né? E efetivamente me parece que a palavra até agora é tentar bloquear os mísseis para que não haja destruição em Israel. Não sei por quanto tempo isso vai continuar assim, porque eu acho que essas questões dos mísseis são só uma das frentes de ataque que são ali colocadas. O meu medo é que os Estados Unidos fiquem sem situação de dizer não a Israel, sem possibilidade de dizer não a Israel, e o conflito acabe acontecendo, e aí sim nós temos um chamado grupo de segurança ali, entre Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Eles precisam necessariamente entrar juntos num conflito, ou então os Estados Unidos acabam com cada um deles em separado. A coisa está bem feia, viu, Arthur? Horta, eu chamei o Brian para acompanhar aqui com a gente. Boa tarde, Brian. Tudo bem com você? Boa tarde, Fernando. Tanto tempo, né? Que bom te ver, Brian. Bom te ver bem depois dessa notícia triste que nós tivemos com a Natália, sim, especialmente você que trabalhava junto. É bom te ver bem, meu cara. Muito bom. Brian, outubro já começou com cara de apocalipse. Você que estava mandando os vídeos aí, acompanhando de perto. O que você traz para a gente de atualização? Falhou o sistema de proteção de Israel, Brian? Está acontecendo o contrário ao que a mídia hegemônica está dizendo. Está acontecendo falhas massivas no sistema cúpula de ferro antimíssil do Israel. Esse sistema funciona bem contra aqueles mísseis pequenos do Hezbollah, certo? Mas o Israel está usando tecnologia muito melhor. Eu vi um vídeo e que parece que ele está bombardeando apenas alvos militares. Eles são mais humanos do que o governo de Israel, que ataca civis. Eu vi filmagem de bombardeamento de uma base aérea, em que parece que apenas 1 em 10 mísseis caindo em cima dele foram bloqueados pelo sistema cúpula de ferro. Também ouvi notícias que plataformas de gás israelenses foram destruídas. Eu estou vendo isso também. Como é que você acha que vai ser a reação dos Estados Unidos? A gente estava falando sobre isso. O Biden acabou, né? Vamos colocar em aspas. Biden acabou de pronunciar que os Estados Unidos está pronto para ajudar Israel na sua autodefesa e também de proteger cidadãos estadunidenses no Israel. Coisa que eles nunca fez para cidadãos estadunidenses em Palestina, né? Agora, o que isso significa? Não sei. A gente sabe que o comando do exército estava furioso sobre o assassinato do líder do Hezbollah, que eles não informou o governo estadunidense antes. Nas vésperas de uma eleição presidencial, o Trump já pronunciou assim: quando eu era presidente, nada dessas coisas estava acontecendo. Você veja o que acontece logo depois os democratas tomam poder, tem guerra na Ucrânia, tem isso acontecendo. Se fosse eu, nada disso teria acontecido. Ele está mentindo, né? Mas é uma fala de campanha muito forte, né? O fato que isso não estava acontecendo quando ele era presidente. Ele estava ocupado bombardeando Síria e Afeganistão e armando a Arábia Saudita para fazer massacres na Arábia Saudita naquela época. Os conflitos estavam em outras partes do mundo. O Said Tenor dizendo: os mísseis iranianos usam ogivas cluster, fazendo com que o sistema Iron Dome não conseguisse enfrentá-los. Horta, vamos seguir esse tema. Eu acho que é o tema dominante realmente, quer dizer, e vamos tentar especular sobre as consequências do que está acontecendo agora, nesse momento. São duas tecnologias importantes. O Brian está dizendo ali que viu esses vídeos, eu também recebi essas informações. São duas tecnologias importantes para as quais o Iron Dome não estava preparado. Primeiro são os mísseis hipersônicos. Já desde ontem os Houthi do Iêmen estão utilizando esses mísseis e conseguiram fazer mísseis cair, inclusive em Tel Aviv, sem necessariamente grande estardalhaço, mas mostrando que o Dome era falso, né? Era falso. Ele não protegia necessariamente o que dizia que protegia. E essas ogivas clusters que têm um sistema de duplo detonamento, né? Ela detona no ar, promovendo uma série de pequenos fragmentos que podem parecer mísseis e aí confundem a defesa, e depois lança, efetivamente, ali daquela primeira detonação, um outro projétil que vai diretamente ao ponto pensado inicialmente. Então, é muito difícil que você tenha capacidade de defesa
nesse processo. E Israel, nas últimas 48 horas, atacou 3 países próximos, né? Bombardeou Síria, bombardeou Líbano, está agora em escaramuças necessariamente com o Irã. Portanto, Netanyahu está buscando esse caminho da guerra, para trazer os Estados Unidos junto. E a questão agora é saber o quanto os Estados Unidos vão se envolver, porque China e Rússia, elas podem ficar distantes desse conflito caso não seja ameaçado o território iraniano. Se o território iraniano não for ameaçado, ou seja, se a existência do Estado do Irã não for ameaçado, China e Rússia não precisam se manifestar. Vai ficar uma escaramuça entre eles, vai morrer civis, aquela coisa que a gente conhece do século XX. Agora, se os Estados Unidos usarem essa oportunidade, como uma ponta de lança para efetivamente atacar o território iraniano e tentar desfazer o regime iraniano, aí China e Rússia não têm outra alternativa se não se unirem nesse confronto, porque de outra forma eles serão batidos separadamente. Daí eles fazem um conjunto de defesa muito sólido. Então vai tudo depender do quanto o Biden é capaz de conter os seus cães de guerra. E como disse o Brian, a gente não tem essa noção, porque não sabe o quanto o Biden está mandando ou deixando de mandar nos Estados Unidos, além de não entender direitinho ainda quem é que vai ganhar essa eleição nos Estados Unidos. E tem essa notícia aqui também, gente, olha só. De 8 israelenses mortos, 20 feridos num tiroteio em Tel Aviv. Isso não está sendo divulgado pela imprensa israelense. O site que está publicando isso aqui é o Press TV, que é um site iraniano. Você acha que existe controle da informação em Israel sobre o que acontece em Israel? Porque a informação oficial agora, Brian, de Israel, estava vendo, é o seguinte, de que todo mundo pode sair dos abrigos, que já está tudo sob controle, que não vai acontecer absolutamente nada. Como é que é o esquema de informação em Israel? Eles são, tipo assim, que eu vi no mídia estadunidense e israelense agora, vi no Haaretz também, é que nenhum míssil iraniano atingiu seu alvo. Eu acabei de ver um monte de vídeos mostrando o contrário. Então, que eu acho que ele está fazendo uma obra massiva de censura e proteção da imagem nesse momento. Né? Provavelmente. Aqui é a capa do New York Times, né? Quer dizer, você vê o vídeo, né, exatamente dos mísseis ali sobre Tel Aviv, né? O vídeo. Eu vi esse vídeo um amigo em Líbano mandou para mim. Exatamente. E também sobre o Líbano, só para acrescentar, o Hezbollah nega que Israel tenha entrado em território libanês também. Então tá aqui, ó, o Gilmar está dizendo, ó, o Iron Dome colapsou, né? Bom, a grande especulação, existe a possibilidade de uma guerra nuclear assim? Israel, na verdade, não assume ter armas nucleares, mas como é que vai ser a resposta de Israel contra o Irã, por exemplo? Mesmo que os Estados Unidos não façam uma resposta direta. O que vocês avaliam? Primeiro, todo mundo sabe que Israel tem armas nucleares, né? Isso é óbvio. E eu imagino que Irã também tem, né? Eu acho que seria suicídio para Israel tentar usar arma nuclear contra o Irã. Eles vão precisar fazer um tipo de resposta. A questão é até qual nível que eles querem escalar isso. Lembra a última vez que Irã lançou os mísseis? Eles falaram, tipo, se essa é retribuição para uma ação de vocês, agora parece que eles negociaram nos bastidores uma resposta tímida do Israel para não deixar escalar. A gente não sabe o nível de loucura que possui Benjamin Netanyahu nesse momento. Ele é louco. Ele é tão louco que ele falou que Hitler não era Hitler que matou os judeus. Matar os judeus na Alemanha nazista era toda a ideia dos palestinos, dos árabes. Ele falou isso alguns 8, 9 anos atrás. Ele é completamente enlouquecido e ele está tentando iniciar uma guerra contra o Irã para mais de 20 anos. Né? Em qualquer entrevista que ele dá, qualquer vez que ele fala no Congresso estadunidense, ele enfatiza a importância de fazer uma guerra contra o Irã. Ele lançou, eles bombardeou o Irã com propaganda, dizendo que em breve Israel vai liberar o povo iraniano. Não sei o que isso significa. O governo do Irã está dizendo ignora isso, né? Não tem nada a ver. Guerra de propaganda. Mas, com certeza, eles não têm o poder de
vencer. Eles podem até engajar numa guerra contra o Irã, mas se eles fazem isso, não vai terminar tão rápido assim, até com o apoio dos Estados Unidos, né? Então, é muito difícil saber o que vai acontecer. Custa mais louco ainda, porque o mês eleitoral, normalmente, guerra ajuda o partido que está no poder. Só que o sentimento anti-Israel cresceu muito nos Estados Unidos. Só que como Trump é mais pró-Israel ainda do que Kamala Harris, eu não sei como isso pode transferir apoio para Trump, até que se ele fica dizendo que vai terminar o conflito. Ele não terminou conflito nenhuma nos primeiros 4 anos do mandato. Então a gente sabe que não dá para confiar nele quando ele fala essas coisas. Mas vai ter um efeito nas eleições, sim, e eu acho que por medo de parecer fraco, que os democratas sempre, ou razão porque eles tornou o partido mais bélica, não, os dois partidos são iguais, mas eles tornou mais bélica durante a época do Reagan, quando os republicanos começaram a repetir a ideia de que os democratas são fracos, são basicamente gays, fracos, afeminados, que eles não conseguem gestionar uma guerra tão bom como os republicanos, né? E se Estados Unidos não faz nada agora, esse antigo lema vai ser usado contra Kamala nas eleições. Também porque ela é uma mulher e tem um machismo forte. Os americanos são um dos países, apesar de toda retórica feminista incorporada pelos neoliberais, é um país estupidamente machista. Nunca elegeu uma presidente mulher e tem a ideia de que talvez uma mulher não pode gestionar uma guerra direito, como um homem, né? E tem isso. Então, para eles é muito pressão de fazer uma coisa agora, eu acho. Esse é perigo total para o mundo. É isso. Horta, como é que você imagina a resposta, Horta? Agora a situação nós temos 2 problemas aí. Primeiro é que se, obviamente, os Estados Unidos usarem essa perspectiva dessa guerra para atacar o Irã, propriamente dito, a coisa vai espiralar e eu não vejo saída disso. O Irã, nesse primeiro ataque que fez agora, ele atacou todo o território israelense. Isso é uma coisa muito interessante. Ele mostrou para Israel que ele tem condições de atacar todo o território. Ele já tinha feito isso lá atrás. Lembra quando ele soltou alguns mísseis lá na ponta do território israelense, mostrando que ele podia atacar o espaço que ele quisesse, não necessariamente só as cidades. E agora ele fez a mesma coisa. Foram vários mísseis disparados em todo o território israelense. Foi um aviso. O Irã segue tentando dissuadir a guerra total. Me parece que ainda não decidiu esse processo. Agora, o Irã também tem que atender internamente as suas massas, né? A população muçulmana no Oriente Médio já faz muito tempo que está desgastada, sofrendo ataques de tempos em tempos de Israel, vendo efetivamente o que acontece em Gaza diariamente, as fotos, os bombardeios, o ataque aos hospitais. Então, chega um momento em que o próprio governo não pode parar esse sentimento de indignação. Especialmente nessa última semana, quando o Netanyahu resolveu dobrar a aposta, atacando Líbano, Síria e todo mundo no conjunto. Então, vai depender do quanto o Irã consegue manobrar essa violência de Israel nesse momento, quanto as instituições internacionais. E agora nesse momento, o secretário-geral da ONU ordenou que parasse, claro que é retórico, né? Da sala dele, ele disse, olha, isso precisa parar, mas até agora o Conselho de Segurança não foi convocado efetivamente para essa decisão, mas vamos ter que ver como é que as instituições internacionais vão arrumar um espaço nisso. Porque, como o Brian disse, o maior medo dos Estados Unidos ao longo de todo o século XX era o líder que eles chamavam de madman, né? A criatura que tinha condições de destruir, de fazer destruição em outros países e que não respondia às questões racionais normais, a negociação diplomática, ao medo da guerra, as questões econômicas. Esse era o maior medo dos Estados Unidos ao longo do século XX inteiro. Várias vezes eles tentaram pintar os líderes do Oriente Médio ou os líderes do Sul Global como madmen, né, como indivíduos completamente sem sentido. Só que agora eles estão lidando com o madman. O Netanyahu entrou nesse processo. O Netanyahu não obedece nem ouve absolutamente ninguém. Quando ele esteve nos Estados Unidos agora, faz uns 2 meses,
que ele tentou em contato diretamente com o Trump e com a Kamala Harris, ele obteve uma resposta fria dos dois, tanto do Trump quanto da Kamala Harris, mantendo uma certa distância deles. Inclusive, a Kamala fez um discurso corajoso, dizendo que as mães, as mulheres nos Estados Unidos estavam cansadas de ver os vídeos das crianças palestinas destroçadas, ou seja, mandando um recado muito claro para Netanyahu de que isso deveria parar. Ele não ouviu. Então, tudo vai depender agora de como o Irã pode exercitar esse jogo entre retaliar e, ao mesmo tempo, não dar início à guerra, e como os organismos internacionais podem imediatamente entrar nisso para tentar evitar uma espiral de terror ainda maior. E aí você trouxe à tona as notícias mais preocupantes. Eu comentei no início da minha fala isso, né? O Israel não está só sendo atacado por mísseis, está sendo atacado por mísseis, está sendo atacado agora pela reorganização desses grupos terroristas dentro de Israel, e, portanto, 8 já foram mortos, e isso deve começar a acontecer mais fortemente agora, e também pela reorganização do Hezbollah. Eu não sei efetivamente se o Netanyahu não vai conseguir levar o Oriente Médio inteiro para um conflito internacional e talvez até para uma terceira guerra. É preciso tomar muito cuidado aqui. O Brian, você já tinha respondido mais ou menos, tinha uma pergunta aqui interessante, né? Como é que vai afetar a eleição americana? Você falou que, em linhas gerais, beneficiaria quem está no poder, mas vai ter a retórica belicista dos republicanos, dizendo que a Câmara não é capaz de defender Israel, e é uma mulher, e etc. e tal. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Horta, sobre isso, sobre como isso afeta a eleição americana? Não, o Brian trouxe as duas coisas importantes aqui. Primeiro, o crescimento do sentimento anti-Israel, que está muito grande nos Estados Unidos, especificamente pela ação que eles fizeram nas universidades, pela ação que eles estão fazendo contra os estudantes que se colocam defendendo os direitos humanos. Então é impossível da gente prever como essas coisas vão cair dentro da campanha norte-americana, né? Vai tudo depender agora da retórica que for colocada, impulsionada, e aquela que a mídia norte-americana realmente comprar. E esse é o grande problema, porque essa mídia costuma, historicamente, estar do lado de Israel. O Brian, eu queria trazer para você o seguinte, se você quiser acrescentar alguma coisa sobre os Estados Unidos, mas é o seguinte: daqui a 20 dias tem a cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia, com a participação do Irã. Você não acha que essa cúpula vai virar um barril de pólvora geopolítico, não? É difícil para saber, porque tem tantos diferentes... Eu estava lendo sobre isso hoje, né? Tantos diferentes países agora com diferentes alinhamentos geopolíticos. Vamos ver o que dá. Eu acho que a maior questão dos BRICS agora, em termos de gerar uma barril de pólvora, é essa dedolarização, né? Se está assustando muito os Estados Unidos, né? Vamos ver, né? O que eu estava querendo falar é que parece que os Estados Unidos já está agindo, mas eles estão... Essa é uma notícia do 30 minutos atrás, já está apoiando o governo de Israel derrubar mísseis. Agora, se esse 30 minutos atrás eles estavam ajudando a derrubar mísseis, deve significar que mísseis ainda está caindo, primeiro, né? Que não terminou. E segundo, eu espero que a resposta dos Estados Unidos fique assim, que o governo fala assim: a gente vai defender, ajuda você a se defender, mas não vai fazer nenhuma agressão ou participar em nenhuma agressão contra o Irã. Eu espero, né? Eu sempre espero demais quando falo sobre o governo dos Estados Unidos, mas eu espero que eles limitem sua atuação a isso, né? Que a pressão... Eu acho que, como o Fernando acabou de falar, o Israel é menos popular nos Estados Unidos do que nunca, né? Eu espero que a pressão popular anti-Israel agora nos Estados Unidos força o governo, limita sua atuação nesse conflito a esse ponto, né? Evacuando os cidadãos estadunidenses, que devem ter centenas de milhares, porque tem muito judeus americanos com dupla cidadania que moram em Israel, e também emprestando alguns tecnologias para defender sobre futuros ataques. Se eles conseguem segurar isso, né, e não entrar numa atividade ofensiva contra o Irã, eu acho que é o melhor resultado por o momento. Só que eu acho que tem essa questão de salvar
para salvar a reputação. O Israel vai precisar fazer um tipo de ação simbólica contra o Irã agora. Eles não vão deixar ele assim, com certeza, como eles fez na última vez. Eu só espero que ele não amplia, né? Agora, ele atacou 3 diferentes países nos últimos dias e deve estar desgastando um pouco as forças israelenses, que abre para menos segurança dentro do país. E a gente viu isso com os 8 israelenses que foram matados agora. Eles estão tão preocupados com o ataque do Israel, tão preocupados com a frente no Líbano, Síria e Gaza, que agora eles baixam a guarda dentro do país. Né? E outra coisa que você tinha falado, Brian, hoje, né? Hoje de manhã, o Netanyahu gravou uma mensagem ao povo iraniano dizendo que ele iria libertar os iranianos, né? Quer dizer, então essa foi uma notícia bizarra dessa manhã. Vou botar aqui para o Horta falar sobre isso também aqui, ó. Então tá lá. Ele mandou uma mensagem de rádio gravada para os iranianos dizendo que eles seriam em breve livres da opressão, da suposta opressão iraniana. Diga lá, Horta. O que a gente estava comentando aqui, o Netanyahu se tornou uma figura insustentável mesmo para os interesses dos Estados Unidos. Há muito tempo já havia discussão sobre isso, saiu um livro nos Estados Unidos, há uns 15, 20 anos, de alguns professores importantes de relações internacionais, mostrando exatamente isso, o quanto o interesse norte-americano não se coadunava com o interesse de Israel, porque havia sempre esse discurso, né? A AIPAC, que é a associação que coordena a maior parte das ações de Israel dentro do território norte-americano, ações de financiamento de campanha, influência sobre mídia, essas coisas todas, a AIPAC sempre trabalhou nessa perspectiva, o que é o interesse de Israel é o mesmo interesse dos Estados Unidos, e isso já está muito combalido. Só que agora o Netanyahu começa a mostrar que não só não é o mesmo, como talvez tenham interesses divergentes, contrários aí. Né? Os Estados Unidos não querem essa guerra, que nesse momento significa uma distensão das suas forças militares para muito além do que eles estão capazes de fazer. Eu estou falando dos Estados Unidos mesmo. O Oriente Médio não é mais o espaço em que era no século XX. No século XX, os Estados Unidos tinham uma capacidade tecnológica de projeção chamada de porta-aviões, que permitia que eles agissem no mundo praticamente sem nenhum tipo de oposição. Hoje não, hoje os países têm tecnologia suficiente para fazer esses porta-aviões sofrerem demais. Eles se expõem muito, são atos muito caros para serem colocados ali. Os Houthi mesmo podem fazer estragos no porta-aviões norte-americanos com um custo baixíssimo. Os drones que nós temos hoje do Irã são capazes de fazer estragos a um custo muito baixo. Nós estamos vendo, desde a última vez que houve essa escaramuça entre Israel e Irã, que o Iron Dome do Netanyahu ele é muito caro para ser mantido, ou seja, o custo para que ele ofereça 50%, 60%, 70% de defesa é muito mais alto do que as capacidades dos países em atacar. Então, essa questão econômica hoje, ela deixa toda essa guerra num formato diferente. E o Netanyahu, jogando os países em guerra, pode acelerar a crise que nós estamos vivendo, essa grande crise geopolítica que coloca um Ocidente e um determinado plano de mundo que nós conhecemos contra esse Oriente que vem se formando aí com China e Rússia cada vez mais. Os Estados Unidos não querem isso de maneira nenhuma. O Netanyahu tem que sair do poder. A Gisele botou aqui, Brian, você acha possível nos Estados Unidos uma reação forte popular contra um apoio militar? Aqui com envio de tropas, na verdade, seria para Israel, né? Mas, enfim, você acha que o povo americano vai reagir contra a eventual ajuda americana a Israel? Apoio estadunidense para um tipo de invasão do Irã iria perder a eleição automaticamente para Kamala Harris. Né? Esse seria muito impopular. Agora, mandando tropas para Israel, dependendo do papel dessas tropas, é difícil para eu prevenir qual seria a reação dos estadunidenses, além dos milhares, centenas de milhares de pessoas que já estão na rua o tempo todo manifestando contra o genocídio em Gaza. Eu acho que não vai ser uma questão de tropas, ou tropas massivas, vai ser uma questão de mandar alguns tecnocratas, algumas tecnologias novas de defesa que podem nem funcionar para mostrar simbolicamente que está protegendo o povo israelense. Né?
Eu não acho que vai chegar ao ponto dos Estados Unidos mandar tropas para Israel. Eu acho que esse seria impopular, mas não posso prevenir o resultado nesse cenário. O Heraldo fala assim, Arthur, num primeiro momento quem perde mais com a escalada da guerra é a China, até porque a China, e a sua maneira, tem boas relações tanto com o Irã, com Israel, e vinha aumentando sua influência na região, né? Como é que você vê, Horta, essa cúpula dos BRICS que está chegando aí? Com o Irã sendo um novo integrante, e o Brasil lá, né? Quer dizer, uma situação muito tensa, né? Não só porque agora também tem notícias, Horta, de que o novo chefe da OTAN está avalizando essa ideia de uso de armas de longo alcance contra a Rússia também, pelos países, pela Ucrânia, né? Usando as armas ocidentais de longo alcance. Quem está nos assistindo está muito bem informado, diga-se de passagem. Sim, as bases americanas no Iraque já estão sendo atacadas, não é de hoje, elas são atacadas de tempos em tempos. Toda vez que existe uma agressão aos países muçulmanos, aumenta a frequência desses ataques, e, portanto, você pode imaginar que as bases norte-americanas no Iraque não vão poder ajudar Israel a se defender, porque vão estar preocupados com a própria segurança, e isso é uma questão que a gente tem que colocar. Segundo, certamente a China é a que mais se preocupa com tudo isso, porque a China quer uma transição pacífica, de longo prazo, em que as capacidades econômicas sejam as variáveis definidoras desse processo, até porque ela sabe que o crescimento dela é imparável nesse momento, contra todos os gritos do Ocidente. Qualquer movimento de guerra nessa situação atrapalha o planejamento da China, isso com certeza. E o BRICS, a reunião dos BRICS, como você bem colocou, vai ser, sim, explosivo, Atush. Inclusive, eu acho que o Brian devia ser enviado para lá, para cobrir ao vivo essa reunião. Já estou te botando numa fria aí, viu, Brian? Porque certamente ali nós vamos ter discussões muito sérias entre China, Rússia e os Estados Unidos. Nisso não tem como discutir isso de outra forma não belicosa, em função dos atos que estão aí colocados. Vocês dois, vocês acham que o presidente Lula deve ir para essa cúpula do BRICS? Ou ele deve se precaver? Não, eu acho que ele tem que estar lá. Ele precisa estar lá. Precisa. Não tem como. Ele está sendo acusado hoje. Ele está sendo acusado hoje de estar se afastando do BRICS, viu, Atush? Já tem estudos e pesquisadores dizendo isso. A partir do momento em que ele não reconhece a Venezuela, como foi feito, a partir do momento em que ele tem uma posição internacional um pouco estranha, com relação, por exemplo, à questão do clima, né? A luta geopolítica que está sendo feita por altas tecnologias, que o Brasil ainda não se manifestou. Então, muita gente está acusando o presidente Lula de se afastar dos BRICS. É o momento do presidente demonstrar que não está se afastando e que tem uma voz importante a ser ouvida aí. E também é importante lembrar que o BRICS está virando ideologicamente um saco de gato. Já tem outros escritores que por exemplo, dizendo que a coalição é inviável agora porque tem alguns integrantes, como os Emirados Árabes, que estão fortemente alinhados com a OTAN e os Estados Unidos, outros países como África do Sul e Brasil, que tentam fazer um equilíbrio entre relações com Rússia, China e os Estados Unidos, né? E tem os países que estão firmemente no lado do Rússia e China, como o Irã. Então, tem isso... Por causa disso que eu acho que o foco nesse próximo cúpula dos BRICS vai ser mais na questão econômica, né, do que geopolítico, né, ou militar, essas coisas. Eu acho que a chance de ele vir a uma forte alternativa ao sistema financeiro das instituições do Bretton Woods, como o FMI, Banco Mundial, esse está avançando mais rápido do que a ideia do que vai ser um bloco militar, um polo militar oposto à OTAN e aos Estados Unidos. Agora com a Turquia querendo entrar também, que já é integrante da OTAN, está ficando muito complicado esse frente dentro dos BRICS. Ali está dizendo, a diplomacia brasileira está tomando um distanciamento tático do BRICS. Uma lástima, né? E aqui esse outro perfil dizendo, o Lula está a se afastar dos BRICS, o Brasil vai ficar como fornecedor de recursos para o Ocidente. Vocês consideram assim, totalmente absurda a possibilidade de que essa cúpula sofra algum tipo de ataque, nem que seja um ataque cibernético, um ataque de alguma natureza por parte da Ucrânia, da OTAN, porque a Rússia vai estar no centro das atenções, né? Nada é mais combatido hoje pelos Estados Unidos, pelo Império, do que a ascensão desse novo mundo multipolar.
que você acha, Horta? Você acha que vai ser uma cúpula segura? Olha, Tuxo, você está trazendo panoramas sombrios aqui. Qualquer coisa que se faça sobre essa cúpula é uma declaração de guerra. Não, a gente está num contexto em que a Ucrânia quer usar. A Ucrânia está pedindo para usar armas de longo alcance contra a Rússia e o Irã está atacando Israel. E Israel vai ter que reagir de alguma maneira. E os Estados Unidos estão dizendo que vão apoiar Israel incondicionalmente. Então, é uma situação delicada, delicadíssima. Só que a cúpula é protegida por um sistema histórico, diplomático, geopolítico, de respeito, né, às decisões dos líderes, lideranças que não estão em guerra. Um ataque ali seria necessariamente uma declaração de uma terceira guerra mundial, não interessa de quem venha. Portanto, eu acho que a segurança ali vai ser pensada por todos os países, incluindo os Estados Unidos, para que não seja permitido esse tipo de situação, porque seria um passo sem retorno, né? Qualquer coisa que aconteça com as lideranças ali e o país, o mundo inteiro emborcaria num conflito em que a gente não sabe muito bem como é que vai terminar. Esse é o problema, Tuxo, que já vem acontecendo há alguns anos, de você ter líderes fracos e incapazes de pensar efetivamente o mundo a longo prazo, como nós estamos tendo na França, na Inglaterra, na própria Itália, e, do outro lado, líderes completamente malucos, fascistas, como a gente está vendo no Oriente Médio, e não só. Por sorte, viu, Atucho, o Brasil se livrou do Bolsonaro, porque hoje, nas pesquisas que eu estou fazendo, a gente já tem documentos para mostrar que entre 18 e 22 o Bolsonaro ordenou guerra contra a Venezuela. Quem não fez os ataques, quem não decidiu, quem não foi adiante foi o Exército Brasileiro. Mas o Brasil estaria nesse caminho com o Bolsonaro do lado desses malucos a fomentar a guerra e criar disrupção em vários lugares do mundo. O Max fala, o Brasil tem que fortalecer o BRICS, mas ainda há muitas ilusões quanto ao papel do BRICS, principalmente quanto a um possível papel militar, né? Fernando Baia, Dilma é o Brasil no BRICS, aliás, Dilma é o BRICS, né? E a Jamal está dizendo que o Petro vai estar no... Fala, Brian. Ela acabou de receber a medalha de amizade da China, que é um dos honras maiores daquele país. A China está muito feliz com o papel de Dilma nos BRICS, né? O Brian, você que conhecia a Natália tão de perto, né? Se a Natália estivesse aqui conosco, né? Como é que ela estaria vendo esse momento histórico, né? Assassinato do Nasrallah no Líbano, essa reação iraniana. Realmente ela faz muita falta aqui nesse contexto. Mas sim, eu estou aqui substituindo ela e ela sabia muito mais sobre esses assuntos do que eu. Isso é verdade, né? Agora, eu estou num grupo no WhatsApp que eu... Dan, que vocês dois conhecem, Dan do Brazil Wire, Shobhan Saxena da Índia, Camila Escalante do Calçacha News e Natália estava nesse grupo. E o resto da gente, sem Natália, o pessoal está mostrando muito feliz que a cúpula de ferro do Israel está falindo agora. Está compartilhando vídeos dizendo, olha isso, né? Eu acho que ela seria feliz, também lembrando que são alvos principalmente militares que estão sendo atingidos. Ela não seria feliz se cidadãos comuns estavam morrendo por causa desse ataque, mas o fato que ele está fazendo ataque cirúrgico, tirando bases de gás, plataformas de gás do Israel, atacando bases aéreas, etc., eu acho que Natália iria ver isso como numa forma muito positiva. É isso aí. Gente, eu vou passar então, agradeço aí ao Horta, ao Brian, vou passar agora, devolver aqui para a Andréia, e depois a gente retoma esse tema, né? Talvez o Zé Reinaldo entre aqui no final do Brasil Agora. Obrigado, Brian, obrigado, Horta, e desculpa aí ter substituído a pauta aí meio em cima da hora. Valeu, gente, abraços.